Vamos viajar, Celso Tavares? Vamos. Eu dei boa tarde, já nem dei boa tarde pro meu povo? Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Ex-governador Garotinho e sua esposa. Vamos falar desse barco que pegou fogo, né? Como tem dado acidente com barco? Presta atenção. Muitos, no mundo inteiro, aliás. E neste, ao menos 34 pessoas estão desaparecidas após esse barco pegar fogo. Foi na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. E o barco estava a aproximadamente 32 quilômetros da costa da Califórnia. A embarcação chamada de Conception era um navio de mergulho que partiu de Santa Bárbara no sábado para uma excursão e devia retornar ontem para a costa. 34 pessoas desaparecidas. Agora vamos falar deste novo exame. Uma boa notícia. Um exame simples e muito barato. Para detectar câncer, exatamente, nos seus primeiros estágios. Isso está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. É brasileiro. Eu amo essas coisas. Lá está ela no nosso ouvido. Aquela cerinha que, aliás, outro dia a gente estava falando aqui sobre a proteção, né? O que a cera nos protege. A cera, ela tem uma ação antibactericida de proteção da região. E tem também ação para proteger da entrada de corpos estranhos. E além de ser uma barreira, a cera também carrega informações importantes sobre o nosso corpo, sabia? Eu não sabia disso. A cera é um produto de secreção que concentra aquilo que é uma impressão digital do que as nossas células produzem. Em 5 horas, gente, é possível verificar se o paciente tem ou não câncer. A pesquisa revelou que o exame é capaz de detectar doenças ainda no estágio inicial. A ideia é que, por ser simples, a análise da cera do ouvido se torne tão comum quanto um exame de sangue usado para detectar problemas de saúde. Achei o máximo isso, por quê? Agora só falta a gente ter essa informação, e vamos ter essa informação essa semana, sobre onde fazer este exame, quando já estará disponível, quanto vai custar, se o SUS vai fazer. Mas o SUS deveria fazer, né? Você já imaginou um simples exame da cera do ouvido, como se fosse um exame de sangue? Ter a solução para um problema? Detectar a tempo? Maravilha isso, né? E eu vou falar com o professor Antoniozzi, Nelson Antoniozzi, que está na linha para falar comigo, porque eu estou muito curiosa. Eu tenho certeza que você também. Professor Antoniozzi, boa tarde. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Olga. É um prazer poder atendê-lo. Inicialmente, parabéns por essa pesquisa. A gente adora essas coisas quando saem do Brasil, como são brasileiras, né? Quanto tempo essa pesquisa durou para chegar a essa conclusão? Bom, essa pesquisa começou no final de 2014, quando uma pesquisadora egípcia chamada Angie Chokri me procurou para fazer pós-doutorado aqui no Brasil. Ela trabalhava com diagnóstico de doenças a partir da análise do sangue. E quando eu fiz a proposta de trabalhar, ao invés do sangue, trabalhar com cera de ouvido, quase que ela desiste da proposta, né? Acho que ela pensou, esse professor tem um certo grau de insanidade, é melhor eu desistir agora, né? Porque até então ninguém havia conectado a cera de ouvido a qualquer possibilidade de diagnóstico clínico, não é? E aí, desde 2014, nós começamos a trabalhar com essa proposta, e como primeiro trabalho, nós observamos que é possível diagnosticar o diabetes mellitus. Isso já foi publicado, quer dizer, hoje, analisando a cera de ouvido, a gente consegue distinguir se uma pessoa tem diabetes ou não, e inclusive dizer que tipo de diabetes ela tem. Então, começou com esse estudo,
E aí nós continuamos fazendo estudos na área veterinária, principalmente com intoxicação de animais, e depois nós partimos para avaliar a presença de câncer em cachorros. Isso deu muito certo a ponto de nós tentarmos fazer em humanos e também nós tivemos um sucesso muito grande. Agora, no nosso grupo nós temos um pouco a tradição de trabalhar com coisas que são negligenciadas. A gente já fez trabalhos, por exemplo, usando borra de café, já fez trabalhos usando resíduos da indústria das indústrias de alimentos. Borra de café para quê, professor? Você gosta de café, Olga? Adoro. Tomo muito, produzo muito borra de café. Que vira, aliás, na minha casa, vira adubo. Eu coloco nas plantas. Isso, essa é uma das propriedades, esse é um dos benefícios que a borra de café pode trazer, né? Mas além de fertilizante, a borra de café pode ser usada também para extração de óleo, um óleo vegetal que tem propriedades antioxidantes que pode ser utilizado para a produção de cosméticos. 18% da massa da borra de café que nós jogamos no lixo é de óleo vegetal, que pode ser usado para esse fim. Agora, professor, por que essas coisas fantásticas, tudo isso que você está me relatando aí em 1 minuto, por que isso não é mais divulgado? Nós tentamos sempre divulgar. Nós temos uma estratégia de divulgação. Você divulgar mais, professor, mais. Agora me conta o seguinte. Esse exame, eu achei a notícia espetacular. Quando é que ele vai estar disponível para o público em geral? Isso vai custar quanto? Quem vai fazer? Quem estará apto a fazer? O SUS poderá fazer? O que nós pretendemos fazer é primeiro distribuir essa tecnologia para as instituições de ensino superior do Brasil, as instituições públicas. Eu acho que é conhecimento de todos que as instituições estão passando por uma situação financeira muito delicada, né? Não só financeira, sem dinheiro para estudos, para pesquisa. Para você ter ideia, Olga, enquanto nós estamos conversando aqui, nós estamos tentando resolver um problema muito sério. Hoje nós estamos sem água na universidade. Então, talvez nos próximos dias a gente fique sem energia, tá? Mas a ideia é espalhar esse exame, essa tecnologia, para as instituições de ensino superior públicas do Brasil, para que elas possam fazer essa análise, já que muitas delas possuem a instrumentação necessária para tal fim. Então, nós queremos espalhar esse exame para essa rede educacional, para que as universidades possam fazer esse exame e possam captar os recursos oriundos de tal prestação de serviço. Agora, professor, vai ser muito bom para a gente. Professor, o Ministério da Saúde, vocês conversaram com eles? Eles devem estar sabendo disso. O próprio Ministério da Saúde abraçaram um procedimento desse, desenvolver como que vamos aplicar isso na população, não é mesmo? Sim, ontem nós já tivemos o interesse do governo manifestado pela deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, que é presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer. Ela entrou em contato porque ela quer uma minha visita a Brasília para poder conversar sobre isso, né? E também o ministro da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, o astronauta Marcos Pontes, me convidou para almoçar com ele amanhã em Brasília para que a gente possa conversar, para tentar colocar isso à disposição da população o mais rápido possível. Maravilha! Parabéns, professor Antoniozzi e toda a equipe que chegou a este resultado. Vamos aguardar os próximos passos. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço, obrigado pela divulgação. Obrigada. Goiás, parabéns aí para vocês, povo de Goiás. Coisa boa isso, né? Aliás, eu tô aqui com a doutora Carla Ferrari. Ih, a minha cadeira baixou, ó, que bonitinha, baixou. Mas a gente levanta ela no pino aqui. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Olga. Que coisa fantástica, hein? Interessante, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, vamos falar então, você veio pra gente falar sobre tireoide. Exato. Esse é o nome. Vamos começar bem pelo começo, doutora Carla. Vamos. O que é a tireoide? Todo mundo tem e tá aqui. Bom, tireoide, né, ela levanta muita dúvida nos pacientes, é um assunto muito abordado ultimamente, né? É uma glândula que fica aqui na nossa região anterior do pescoço, certo, né? Entre o chamado pomozinho de Adão e essa parte chamada manúbrio, que é uma parte mais superior aqui do externo. Ela é dividida em duas partes, né? Em um lobo direito e um lobo esquerdo, e unida aqui por uma fina camadinha de tecido tireoidiano, que é o istmo. Né? E ela produz os chamados hormônios tireoidianos. Qual que é a função dela no nosso organismo? E a não função dela, o que causa? Bom, algo assim, os hormônios tireoidianos, eles agem em todos os sistemas do nosso corpo, né? Em todos os órgãos, basicamente.
Então, a gente pode chamá-los até de como se fosse um combustível do corpo, porque eles vão lá no nosso núcleo, né? Estimula a produção de genes, de proteínas. Então, todo o funcionamento do corpo depende deles, basicamente. Tem gente que tem problema da tireoide que engorda e a que emagrece. Então, qual que é a diferença das duas? Isso é um tema muito abordado, né? Muitos pacientes chegam com essa queixa. Em geral, quando o paciente tem o hipotireoidismo, né, que é a deficiência do hormônio tireoidiano, como eu abordei, por ele lentificar, né, o metabolismo, o paciente pode ter uma predisposição a ganhar realmente peso. E ao contrário, aquele paciente que tem um excesso do hormônio tireoidiano, então, consequentemente, ele vai aumentar o seu metabolismo, pode levar a uma perda de peso com o paciente comendo bem ou até com o aumento do apetite. Então, Aí tem gente que fala assim, eu não como nada, eu me cuido em tudo, eu estou engordando. E aí vem lá, tá, a disfunção da tireoide. A pessoa que é acometida, enfim, desse problema, ela começa a ter sintomas? E quais são? Então, os sintomas, eles variam muito de acordo com a intensidade da alteração dos valores, né, do hormônio no sangue. Então, assim, pode ter até pacientes assintomáticos que vão descobrir em exames de sangue, até pacientes que vão apresentar um quadro clínico mais grave, né? No caso da diminuição do hormônio tireoidiano, o paciente pode queixar de uma sonolência, pode queixar de alterações menstruais nas mulheres, é muito comum, então desde ausência da menstruação até aumento de fluxo, problemas de infertilidade, intestino preso, tem também, às vezes, a frequência do coração reduz, né, cansaço, indisposição, então são sintomas de alentecimento do metabolismo realmente. Tem pergunta que vem da rua para você, Carla, vamos lá. Qual a diferença de hipertiroidismo e hipotiroidismo? Então, o hipo é a deficiência do hormônio tireoidiano, né? Quando você tem, por alguma causa, a mais comum é a doença autoimune da tireoide, você acaba reduzindo a produção desses hormônios pela tireoide. E o hiper é exatamente o contrário, quando você tem a elevação desses hormônios no sangue, levando aí algumas características clínicas. Em homens e mulheres é igual? Em geral, são semelhantes o quadro clínico, né? O que difere mais nas mulheres é a parte de menstruação e nos homens seria mais a disfunção erétil, a redução de libido. Mas, em geral, o quadro clínico ele é semelhante. Ok. Tem mais pergunta da rua? Vamos lá. Qual a função da tireoide? Bom, então ela age em todo o nosso organismo, né? Como eu havia explicado anteriormente, ela faz com que o nosso metabolismo ocorra de maneira adequada. Então, no bom funcionamento do intestino, nos batimentos cardíacos. Ela é muito importante na época da gestação, né? Na embriogênese, para a formação adequada do feto, e entre outras causas. Tem pergunta aqui. Eu tenho glândulas de tireoide. Já fiz biópsia. Algumas vezes, faço ultrassom a cada 6 meses. É a Marisete que está perguntando. Tem uma idade que a pessoa precisa se preocupar mais, como no caso da Marisete, que já fez até biópsia? Sim, sim. Bom, boa tarde, Marisete. Bom, eu acredito que a gente tem uma tireoide, acredito que ela tem falado dos nódulos, né, de tireoide. Uhum. Em geral, o ultrassom de tireoide, ele tem algumas indicações precisas de a gente fazer, porque às vezes muitos pacientes fazem, às vezes geram uma preocupação desnecessária. Então, não tem uma idade estabelecida, mas em geral são os pacientes que apresentam nódulos palpáveis no exame físico, né? Então a clínica sempre é soberana. Pacientes que têm uma história de ter sofrido radiação no pescoço, é um fator de risco importante. Ou pacientes que têm história na família de câncer de tireoide, principalmente, são os principais pacientes que devam ser submetidos a um ultrassom. Uhum. Tem mais pergunta, vamos lá. A alimentação influencia no funcionamento da tireoide? Em geral, não. Existem alguns estudos que mostraram que alguns alimentos específicos, como pinhão, mandioca caçava, babaçu, mais comum lá na região do norte, que esses alimentos poderiam influenciar na captação do iodo, que o iodo é a matéria-prima para a formação dos hormônios tireoidianos. Mas a alimentação, em geral, nas quantidades habituais, não tem influência no funcionamento da tireoide. Ok, a Yasmin está perguntando o seguinte, se problemas com tireoide pode levar à morte. Sim, sim. Em casos extremos, obviamente, né? A gente tem, no caso da falta do hormônio tireoidiano, pode levar a um quadro clínico chamado de coma mixedematoso. E o outro extremo, a gente tem a crise tireotóxica, pode levar a arritmias graves e até a morte, sim. Pronto, tem mais pergunta vinda da rua. Emagrecer ou engordar rápido tem alguma coisa a ver com a tireoide? Sim, pode ter, né? Em casos extremos de grandes deficiências do hormônio tireoidiano ou grandes excessos, pode ter realmente o ganho ou a perda de peso. O que é importante lembrar é que, atualmente, muitos pacientes estão usando o hormônio tireoidiano para fim de perda de peso. E naquele paciente que não tem deficiência do hormônio tireoidiano, isso pode ser grave e acarretar complicações. Aqui uma pessoa pergunta o seguinte, eu parei de tomar o meu remédio. Tireoide tem cura?
Então, precisa ser individualizado, né, avaliar cada caso, e a gente tem que saber se é um caso de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo, né? Em geral, o hipotiroidismo, o transitório, ele pode ter cura, mas não é muito comum. E no caso do hipertiroidismo, a gente não fala muito cura, depende muito da causa, claro, individualizado, mas em geral, no mais comum, que é o Graves, tem um tratamento medicamentoso que a gente considera como que ele estivesse em remissão, mas não cura e por isso é importante fazer o segmento direitinho com o seu endocrinologista. Muito bem. Cálculo amidaliano, que deve ser da amígdala, né? Pode causar tireoide? Não, não há relação. Nenhuma. Nenhum. Então, problema de garganta, não. Não. Vamos lá, doutora, me responda, por favor. O que as mulheres podem fazer para evitar os sintomas da tireoide? Então, evitar não tem muito, sim, uma dica a se fazer, né? Quem tem a predisposição, ou seja, principalmente a história familiar, deve ter mais atenção e periodicamente ser avaliado, né? Mas, em geral, ficar atento a esses sinais e sintomas que eu comentei e procurar um endocrinologista para realizar o exame. É o endócrino que cuida disso, É o endócrino né? que cuida disso. Mais pergunta da rua? Quais são os sintomas? Então, Vamos lá. o hipotiroidismo, que é a deficiência do hormônio, né? Então, ele leva a um quadro de lentificação de todo o sistema. Então, o paciente vai ter muito sono, vai ter uma maior predisposição a reter líquido, o intestino mais preso, alteração de menstruação, pode ter redução de memória e de concentração. E o hiper é exatamente o oposto, né? Você tem aumento do trânsito intestinal, aumento do apetite, insônia, irritabilidade. Às vezes o paciente tem uma intolerância ao calor que a temperatura ambiente não está tão quente, ele se irrita, tem muito suador. Então, são os extremos. O Jailson Mendes está perguntando o seguinte, ele quer saber se problemas com tireoide pode influenciar a vida sexual dele. Sim, pode sim. Né? Tanto o hipo quanto o hipertiroidismo podem alterar tanto o desejo sexual quanto levar à disfunção erétil. A gente já respondeu aqui, mas vamos repetir, se problema com tireoide engorda. Sim, bem comum. Opera-se tireoide? Tenho PTH alto, precisa de cirurgia? Então, O que é PTH? PTH é um hormônio que ele é produzido por outro tipo de glândula, chamada de paratireoide, né? A gente tem 4 paratireoides, uma em cada polozinho da nossa tireoide, e é um hormônio que ele é responsável pelo metabolismo do cálcio. Então, é outro tipo de glândula, né? E aí depende muito do caso, especificamente, e existem alguns casos que é necessário cirurgia, né? No caso do hiperparatireoidismo, quando você tem um excesso desse hormônio. A Maria disse o seguinte, que teve tireoide, mas agora normalizou. Ela pergunta se isso pode voltar. No caso de doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo, se for o caso dela, pode sim voltar, a gente considera remissão de doença, né? Então ela precisa fazer o segmento sim. Aqui tem mais uma colocação sobre tireoide. Tenho cistos e nódulos. Estou acompanhando. Eu gostaria de saber se isso ajuda. Então, né, o ultrassom... Sobre o Lugol. O que é Lugol? Não. Você sabe o que é Lugol? Sim, o Lugol é um medicamento utilizado muitas vezes para preparo de pacientes com hipertireoidismo para ser submetido à cirurgia. Né? Antigamente foram feitos alguns estudos para ver se o Lugol ele conseguiria, vamos dizer assim, matar as células da tireoide em alguns casos. Foram visto que não, né? Atualmente a gente não utiliza isso. Então, o Lugol provavelmente não vai ter benefício para ela. Aqui uma pessoa dizendo que não consegue engordar. Tem gente que luta para emagrecer todo dia, né? Não consegue engordar de jeito nenhum. Sortuda você, né, amiga? E ela diz, pode ser tireoide, doutora? Bom, sortuda, né? O sonho da maioria das mulheres aí que procura a gente. Sim, pode ser problema de tireoide. Vale a pena dosar o hormônio no sangue periférico e avaliar a sua função tireoidiana. Principalmente se você tiver história familiar. O César está dizendo o seguinte, ter voz rouca pode ser tireoide? Sim, pode ser tireoide, né? No hipotireoidismo, quando você tem a deficiência importante do hormônio tireoidiano, você pode levar um quadro de rouquidão, ou então aquela voz mais lentificada, que parece que o paciente ingeriu bebida alcoólica. Então, em casos mais graves, você pode ter alteração da voz. A Cíntia está dizendo que tem tireoide, trata, tudo bem. Ela pode estar com dificuldade de engravidar, porque ela quer engravidar, mas não está conseguindo. Pode ser a tireoide? Pode ser a tireoide, né? Atualmente, até uma indicação de você fazer a função tireoidiana são naquelas pacientes que tiveram um aborto prévio, parto prematuro prévio ou que tenham dificuldade de gestar. Então, sim, pode ser problema tireoidiano, sim. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Ter problema de tireoide tem a ver com hipófise no cérebro? O que tem a ver? TSH, o meu é de 0,05. Tá muito Sim. baixo?
Bom, o TSH, ele é um hormônio que ele é produzido lá na hipófise, né, que é uma glândula que fica na nossa cabeça, que é o hormônio tireoestimulante. Então, a nossa tireoide, ela só trabalha em função do estímulo desse hormônio que vem lá da hipófise, né? E eles funcionam em equilíbrio. Então, os hormônios tireoidiano aumentam, o TSH ele reduz e vice-versa. O TSH aumenta, às vezes, em alguns quadros que o hormônio tireoidiano está baixo. E o 0,05, né, provavelmente depende do valor de referência do laboratório, mas acredito que esteja baixo e vai depender agora dos valores dos hormônios tireoidianos para a gente avaliar se é um hipertireoidismo realmente ou se é o que a gente chama de hipersubclínico. Nossa, eu estou impressionada com o número de perguntas. Muita dúvida sobre tireoide. Tem mais uma aqui, a gente vai falar sobre o bócio. Ou então o famoso papo, né? O papo, já já. Deixa eu pegar aqui, doutora Carla. Cadê a pergunta aqui? Tem o bócio, está grande, o médico diz que a tireoide está muito acelerada e só agora eu estou tomando Tapazol. Se eu fizer a cirurgia, tem risco de vida? Risco de morte? Sim. Bom, então o bócio é um aumento, né, do volume da tireoide, né, aquela famosa papada, e ele tem várias causas. No caso dele, provavelmente é um bócio que produz hormônio, que a gente chama de tóxico, e o tratamento realmente é com essa medicação chamada Tapazol. A cirurgia, ela está indicada nos casos em que você tem, no caso do bócio que se exclui o câncer, está indicada quando ele leva sintomas de compressão, falta de ar, dificuldade para engolir, dor na deglutição. E a cirurgia, em geral, ela é tranquila, né, e não traz muitos riscos. O maior risco é ter lesão do nervinho da voz, chamado nervo laríngeo recorrente, ou levar um quadro de quando você retira equivocadamente as paratireoides. E aí tem problemas com o cálcio. Então são os grandes problemas, mas em geral é uma cirurgia que não leva muito risco. Mas é algo assim, se puder evitar, evita então a cirurgia? Faz tratamento? Indicado em casos, sim, extremos, né? Quando você pode fazer outro tipo de tratamento, é melhor. Eu quero saber se quem tem tireoide pode fazer regime para perder peso. Sim, faz regime, né? Em geral, você vai normalizar esses níveis de hormônios tireoidianos, né? Se estiver em excesso, a gente traz para o valor normal, se estiver baixo, a gente faz a reposição. A partir do momento que a gente adquire a estabilidade, né? O processo de dieta e atividade física é igual na população geral. Eu estou novamente, digo, impressionada com o número de dúvidas. Ter problemas recorrentes de amígdala, sempre está com problema da amígdala. É a Natália que está perguntando. Sim. Pode ser tireoide? Não, Natália, provavelmente... Nada a ver? Não, provavelmente não, ele esteja mais relacionado com algum quadro da imunidade ou, enfim, outros aspectos, mas em tireoidiano não estaria envolvido. A minha vizinha que está na dúvida, ela come, engorda mais e mais. Me tire essa dúvida, isso tem a ver com tireoide? Então, pode ter relação, né? Principalmente se ela tem uma história na família de hipotireoidismo, mas na grande maioria dos casos é uma obesidade que a gente chama de primária mesmo, do paciente e às vezes acabar ingerindo mais do que gasta, né? Mas necessita de uma avaliação no consultório. Ok. Soja faz mal para tireoide? Então, soja é um daqueles alimentos que eu falei que contém flavonoides, né? Então, que em altas quantidades ele pode inibir a captação do iodo. Mais do que a população brasileira ingere, não vai trazer grandes problemas se você tomar um copinho de suco de soja por dia. Uhum. Tive câncer de mama há 3 anos, apareceu um nódulo na tireoide de Hashimoto, é isso? Hashimoto. Tem que operar? Ainda vou passar no endocrinologista. Por favor, Olga, me responda, doutora. Doutora Carla vai te responder. Bom, quem tem tireoidite de Hashimoto tem um risco um pouco mais elevado de ter câncer de tireoide ou problemas de tireoide devido à inflamação da tireoide, que é essa tireoidite de Hashimoto secundária a um ataque de um anticorpo nessa glândula, né? O que vale aí, então, é avaliar a característica desse nódulo, né? Então, o ultrassom, ele mostra pra gente algumas características que são suspeitas de câncer ou não. Então, depende se tem presença de microcalcificação, se ele tem uma borda em espícula, uma borda irregular, se ele for maior que 4 centímetros, tem um crescimento muito rápido. Então, algumas coisas levam a gente a suspeitar de câncer e o diagnóstico vai ser através da punção aspirativa com agulha fina, né? Uma biópsia. E outros, por exemplo, cisto, que são conteúdo apenas líquido, não gera nenhuma preocupação pra gente. Ok. Olha só aqui essa pergunta. Tive há 20 anos um nódulo, foi retirado, operei. Ele tinha o tamanho de um ovo. Gente, grande. Desse tamanho? Pode ter. Mas parece agora tá voltando. Deixa eu ver, não posso perder a pergunta daqui. Voltou, está grande novamente. O que é que eu faço? Bom, provavelmente ela deve ter, antigamente, fazia ser retirada apenas do nódulo tireoidiano, né? Hoje em dia a gente já não tem mais essa conduta.
Mas o que ele tem que fazer é procurar realmente o seu médico, realizar um ultrassom para a gente avaliar essas características que eu comentei, que são suspeitas de câncer, ou se ela tem sintomas de compressão das estruturas vizinhas e às vezes está até indicada uma nova cirurgia. Olha essa aqui. Fiz ultrassom da tireoide, resultado, nódulo tiroidiano à direita. Tô preocupada. O nódulo sólido, o que que eu faço? Me tira essa dúvida, por favor. Já tive de câncer de mama há 2 anos. A Ana Carla. Sim, bom, Ana Carla, primeiramente, né, procurar um endocrinologista para uma avaliação mais detalhada. Mas, como eu comentei, né, existem essas características do nódulo que levantam as suspeitas. Depende do tamanho dele, né, que a gente não sabe aqui, e se tem outras características. O sólido, ele levanta um pouco mais a suspeita. Mas a gente vai ter que avaliar esse outro quadro clínico, né? Procure o seu endocrinologista para ver se há indicação de fazer a punção desse nódulo. E pra gente fechar, quero saber quem tem tireoide se tem queda de cabelo. Sim, pode ocorrer. No hipotiroidismo, quanto no hiper, pode ocorrer a queda de cabelo, né? Das 18 causas de queda de cabelo, o problema tiroidiano é uma delas. Para homens e mulheres? Para homens e mulheres. Muito bem, nossa, quanta explicação, quanta coisa eu aprendi hoje. É tão bom, né? Aliás, a gente sempre aprende muito com os médicos que vêm ao programa. Doutora Carla Ferrari, Instagram, @CarlaFerrari. Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Obrigada, você é ótima. Olga. Muito obrigada. Obrigada porque pelo às convite. vezes os médicos que vêm aqui no programa falam assim, mas a pergunta vem antes pra gente saber? Falei, não, ela vem na hora. Vem não. É na hora. É, a doutora confirmou agora. Tchau. Mas médico bom é isso, sabe tudo e responde tudinho pra você. Coisa boa ter você aqui, bem? Robson Trindade. Muito bem, graças a Deus. Prazer é meu. Gente, o que a gente já fez de pauta. E Verdade. essa bonita que é a Alessandra. Isso mesmo. Alessandra, vamos mudar tudo, Alessandra? Vamos mudar hoje. É. Rapidamente, conta pra gente, o que é visagismo? Visagismo é a arte de estudar o rosto através de ciência. Visage, rosto, face. Ismo, ciência. Ciência que estuda o rosto. É isso. E aí não tem erro. Não tem, porque a gente estuda o rosto da cliente. E vai dizer, não, o cabelo do jeito que você quer, minha linda Alessandra, não vai ficar bom. Cabelo, maquiagem, roupa, óculos, acessório, perfume. O que você pensar, o visagismo transita em todas essas áreas. Ele é campeoníssimo, gente, em cursos por esse Brasil de meu Deus. É um prazer muito bom, muito grande ter você aqui, porque você é um excelente profissional. Muito agradecido. O teu cabelo, o que tem esse cabelo? É natural, Alessandra? A parte da frente, na verdade, esse cabelo foi recuperado. Ela tinha progressiva, e a gente tirou a progressiva da parte de trás e deixei a parte da frente para tirar agora. Mas eu vou cortar primeiro, para depois a gente fazer isso. E é simplesmente assim, aplica um produto chamado Desprogressiva, passa a mão no cabelo e o cabelo volta. Ao normal? Ao normal. Eu queria ter cabelo crespinho assim, sabia? Mais volume, né? Olha o cabelo dele também. É mais fácil, porque a gente fica encaracolando o cabelo. Bora, tesoura. Tesoura. Vamos cortar. É tudo muito simples. A gente vai penteando o cabelo aqui e vai prendendo ele, porque habitualmente a gente fazia o cabelo molhado, né? Com o cabelo ondulado, cacheado e crespo. Vendo que ele tá seco. Seco, sempre seco. Nunca faz o cabelo enrolado com ele molhado, porque depois que você corta e seca, ele sobe muito o comprimento. Então, sempre que for cortar, nós temos que fazer isso de maneira a fazer com o cabelo seco. Então, a gente vai penteando, separando por seção, prendendo ele rapidamente. Esse corte aqui, ó, demora assim em torno de 4 a 5 minutos. Lembrando que ao final desse corte aqui, eu vou aplicar um produto que de cada 10 mulheres que me procuram, de cada 10 mulheres, 8 recuperam o cabelo só tratando. E o cacho volta para quem tinha progressiva. Porque tem umas barbaridades que fazem por aí, né, Rob? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem. A gente precisa sempre tomar cuidado com aquilo que vai colocar no cabelo, porque afinal de contas, cabelo é uma coisa que recupera, sim, mas às vezes demora. Depende do dano que você causou a ele, né? Isso mesmo. Lembrando que o visagismo trabalha principalmente com o cabelo como moldura do rosto. Sim. Né? Se o rosto é sede da identidade e a gente for usar o cabelo como referência do rosto, então a gente precisa deixar com que esse cabelo esteja imensamente bem cuidado, mas que lembre sempre que ele tem que moldurar o rosto. É isso que vai acontecer. Isso. Como eu faço aqui, né? Simplesmente... Você vai começar agora a cortar. Nesse minuto. Tá. Ele tá organizando aqui, fecha aqui nele, ó. Vamos deixar bem bonita a nossa... Peita esse cabelo com a mão. Isso. Projeta, nós já combinamos o corte. Ele vai mostrar aí onde você... Isso, olha, tá mostrando lá você puxando o cabelo. Me espera! Adoro ver cortar cabelo, sabia? Adoro transformação.
Prendi seco, camada por camada, venho na base, nós já conversamos sobre o comprimento e o que a gente vai fazer. Tá. Eu só uso as mãos, eu não uso o pente para cortar cabelo ondulado. E Corte seco, assim? Seco. Seco. Quando você faz o corte seco, as camadas vão cair uma sobre a outra e deixando que o cacho se forme naturalmente e finaliza na ponta. Aí, solta a próxima. O Robson naturalmente conversou com a Alessandra, discutiram Isso aí. o comprimento do cabelo, ele fez o estudo do que era possível fazer com o cabelo dela. E o foco dela, ela usava o cabelo liso com progressiva e há algum tempo ela resolveu tirar a progressiva, né? Então a gente primeiro trabalhou com a parte de trás e deixei a parte da frente para vir prestigiar aqui no seu programa, mostrar para as pessoas que estão desesperadas, loucas para tirar a progressiva, que elas possam fazer isso. E uma outra coisa também, Robson, que eu já aprendi muito com você, a gente precisa ter um cabelo prático. Exato. Não dá para ter um cabelo, né, Alessandra, que dá muito trabalho, não dá. Aquele cabelo que você vai, sei lá, passa no chuveiro, tem o produto certo para você lavar, para você passar depois do cabelo seco, enfim. O que mais nós temos hoje são produtos maravilhosos no mercado, né, Robson? É isso mesmo. Porque ninguém tem tempo para ficar indo no salão toda semana, às vezes, né? Aquela busca pelo natural é uma coisa que a mulher já vem fazendo há algum tempo, né? Eu quero ter meu cabelo natural. Pode ter ele liso? Pode. Basta fazer uma escova, vai durar 3, 4 dias escovado. Mas quando ela lavar ou for numa festa, ela pode simplesmente lavar o cabelo e ter um cabelo lindo, maravilhoso, espetacular. Aproveitando que você está aqui, que você é um menino bem entendido do assunto, sabe o que eu tô com vontade de fazer no meu cabelo? Pode falar. Permanente. Tô pronto para fazer para você. Encaracolar o meu cabelo. Sabe o que eu faço para você e você vai amar o resultado, né? Natural. Sabe o que é, gente? Movimento. Fazer cabelo todo santo dia. Marquinho, meu amor, um beijo para você que cuida do meu cabelo. Todo santo dia. Lava a cabeça, chega aqui, bota bob, o puxa na escova. Agora, pensa eu com um cabelo desse. Lindo, maravilhoso. Ô, Celso Tavares, já pensou, meu diretor? Aí você pega e você vai pro chuveiro, lavou, passou o produto certo, bateu. Pronto. Tô pronta. Faço maquiagem, tô pronta pra ir no ar. Olga, Não é bom isso? É perfeito, é maravilhoso. Agora, cheira mal? Continua cheirando aquelas coisas horrorosas? De jeito permanente? nenhum, mudou muito hoje. Você com cabelo crespo e eu querendo... E alisar e eu querendo ter os meus cabelos Antes nós crespos. chamávamos de permanente, né? Permanente. Agora chama-se inverter. Ai, que chique. Você sai do que tem para inverter para outro lado. É muito bacana. E dura quanto tempo? Enquanto você não cortar, fica no seu cabelo. E não tem cheiro mais. Ah, eu acho que eu vou fazer, espetacular, Robson. sensacional. Acho que vou fazer. Tá aqui, ó, a Alessandra, com o cabelo cortado. Se a Alessandra resolver fazer uma escova, o cabelo tá perfeito. E essa parte da frente aqui é a parte que tá lisa ainda, né? Que eu vou pegar só um produto aqui, vou passar. Vai, e você vai ver que esse produto aqui, ó, de cada 10 pessoas que eu atendo, 8 voltam imediatamente o cacho. Como você disse bem, né? Faz muito tempo, fazendo muitas coisas, tem cabelo que não reage. Mas de cada 10, 8 fica enrolado imediatamente. A gente pega a camada aqui, ó, passa o produto, tem um cheiro meio mentolado, percebe? Cheirinho bom. E aí eu só pego aqui, ó, tem que passar, o tempo de pausa é 20, 40 minutos, mas vou mostrar pra você como acontece, olha. Ah, olha que interessante. Você Lógico vai que, todo o cabelo dela? Lógico que eu testei isso, né? Ai, eu amei! E o cabelo dela Dá uma volta olhada, imediatamente. fecha ali, Olha como ele fecha volta, daquele ó. lado. Olha como ele volta. Olha isso. Eu já havia feito na parte de trás, então eu já sabia o resultado, né? Olha que espetacular Vai que ele fazendo, fica. vai fazendo aí. Olha, menina, olha os cabelos dela aqui. Olha lá, com esse produto, deixando ele umedecido. E quando ele secar, ele vai ficar assim. Sempre, ele voltou. Ai, olha como tá aqui, ó. Ele vai fazendo, a gente vai pro intervalo, já Isso, volta eu pra te vou mostrar. vou apertando e ele vai retroagindo na hora, ó. Ó. Olha isso, gente. Eu já meto a mão no cabelo. Você sabe que se eu não fosse apresentadora, eu seria cabeleireira, né? Sabia? Ah, eu ia adorar ser seu parceiro. A Alessandra ficou maravilhoso. Boa tarde, a gente Olá, invadiu o quer seu fazer os programa. cabelos também? Os corujas. Tudo bom? Como estamos, meus lindos? Estamos ótimos. Estreamos no final de semana? Estreamos nesse Ó, quer um sábado. cabeleireiro bom? Ele é o nosso visagista. Ele é o nosso visagista. Mentira! Ele tá no nosso programa Vocês também. combinaram tudo isso. Nós encontramos Tudo aqui de bom? repente, a gente não sabia.
Não Não, sabia, Não, juro que não encontramos sabia aqui. que vocês vinham aqui. Não sabíamos. Não sabíamos. A gente invadiu, a gente tá com o nosso programa também Então aqui, me gravando conta, aqui. como é que foi a estreia? Foi maravilhoso, todo mundo gostou. E agora esse sábado tem de novo, sábado às 1h30. 1h30 da manhã, gente. Sábado às 1h30 da Olha manhã. que companhia isso. agradável. O que vocês aprontam lá, hein, Fala um meninos? pouco, Eduardo. São os Corujas no Ar em busca da fama. Então a gente está atrás de assuntos, de tudo que existe de melhor no Brasil e no mundo, trazendo muita novidade, variedades, com foco no entretenimento, gastronomia. E você é uma pessoa finíssima, com essa voz maravilhosa. E vocês querem Estamos ser aqui para famosos. pegar dicas, para ser famoso. Vocês querem ser famosos. Queremos pegar uma dica com você de como ser Mas vocês já famoso. são famosos. Obrigado. Caras, ó, vocês são um casal. Um casal. Um casal que pela primeira vez na TV brasileira tem um programa desses. É o primeiro reality no mundo de um casal gay. Ai, é tão bacana isso, né? Isso é evolução, graças a Deus. O que você faz com os cabelos desses meninos? O cabelo dele eu gosto. Houve todo o planejamento, nós fizemos planejamento do formato do rosto, da estrutura, qual o lado mais sensual, qual o lado mais racional, como funciona, como o outro funciona, o que combina com ele, o que combina com o Eduardo. Nós trabalhamos da cabeça aos pés com eles. Um trabalho incrível, sensacional. Nossa, eu achei interessante essa história com o lado sensual. Sabemos Qual que é o seu? O lado sensual, o esquerdo. Esse é o teu? E o lado sério é o lado direito. Vire. Lado profissional. É esse. E o teu? Sensual é esse, o profissional é esse. E isso faz com que eles não consigam dormir de conchinha, porque o olho dominante é ao contrário. Eles descobriram isso também. Por que eu não consigo dormir de conchinha? Porque o olho dominante atrapalha na hora de Vai deitar. ficar olhando pra pessoa dormindo assim, Ai, né? meu Deus. Tem como você ver qual é o meu lado sensual? Tem. Qual que é meu Lógico. lado sensual? Não, Dá licença. Olha, Vem, Olga, Por favor, olha olhe para mim. Baixa um pouquinho o queixo. Esse é o seu lado sensual. O direito? Esse é o lado sensual. Agora, vamos supor que você fosse olhar para um ponto fixo lá na frente. Olha aqui no buraco do meu dedo, onde você vai olhar? Olha para mim, olha lá. Vai lá, chega perto do buraquinho, chega perto do buraquinho. Então, o seu olho dominante é o esquerdo. Então, Isso eu quando já você sabia. vai deitar, você deita com o lado direito no travesseiro. E é por isso que o meu cabelo é mais Exatamente, baixinho aqui, é isso aí. porque é aqui que eu durmo, desse isso aí. lado, então amassa mais. Todo mundo merece essa oportunidade de entender isso. Olha que bacana isso. Visagismo é Nós fantástico. temos o mesmo lado sensual. Vocês precisaram vir aqui para eu aprender, saber qual é o meu lado sensual. Você é toda sensual. Eu tô adorando, eu tô desejando o maior sucesso. Eles estão com a equipe aqui. Então, a gente tá Vocês gravando estão gravando A isso? gente tá gravando o nosso programa. É um eles estão reality, é a vida eles real. Eles estão gravando, E pra depois vai exibir. passar tudo. E quanto tempo de Nossa. duração tem o programa, para o nosso público em casa saber? É 1 hora de duração, mas vão 2 episódios. Como somos dois, uma dupla, vão 2 episódios por noite. Começa às 1h30, termina às 2h30. Olha, é uma grande sacada, não é? É fantástico. Porque tem público para esse horário, tem Sim. muita gente sozinha, Sim. que quer uma companhia. O programa é divertido, é leve. É Não, leve. e nosso programa já entra Dani Russo, que é a maior youtuber do Brasil. Celso Camura também vai estar O lá. Celso Camura. Vai ter muita gente. gente né? Maravilha. Então convida o povo aí que a gente já tá encerrando aqui. Então, por favor, gente, por onde que eu olho? Pra cá? Olha ali, vai. Venham, por favor, assistir os Corujas no Ar, do sábado pro domingo, às 1h30 da manhã, a gente espera você. Programa muito bonito que a gente tá fazendo com carinho pra vocês. Prestigia os meninos que eles lindo, é lindo. realmente Tá bom, merecem. então, Alessandra, até mais, gostou? gente. Ficou ali. Fique aqui, Beijinho. fique aqui Ah, comigo que eu vamos vou ficar embora. aqui? Ficou lindo, não? Ficou lindo. Dá o seu endereço, por favor. Avenida Sabiá, 246. E Instagram? Robson Trim 10. Número 1, número 0. Robson Esse Trim é o 1 e cara. 0. Esse é o cara. Obrigado. Amanhã a gente vai falar sobre como envelhecer bem, Ai, que legal. né? E também vem o Jeff aqui no programa. A gente vai dar boas risadas, fofocas. Super beijo, brigadíssimo por hoje. Tava ótimo estar na sua companhia. Até amanhã.